no ápice da monstruosidade. Aí sim, meus amigos, é coisa de psicopata. É. O Slim Fever, o primeiro emagrecedor efervescente do Brasil, age diretamente no sobrepeso, já nos primeiros dias de uso. Clique no link da descrição desse vídeo e aproveite a promoção. Enquanto isso, selecionaram como pauta principal o aborto, porque essas são as prioridades da esquerda. Legalizar drogas, soltar bandido e matar bebezinho no ventre. São as 3 prioridades, claro, e usar recurso público para mutilar o corpo de criança confusa que acha que nasceu no sexo errado. São as 4 prioridades da esquerda. Então tá aí o panfleto. Criança não é mãe, estrupado não é pai. Estrupado não é pai. Eu não sei direito o que eles quiseram dizer com isso, porque eles falam algum dialeto, uma língua às vezes parecida com o português. É a geração paulo freireana, né? Temos o patrono que merecemos no nosso ensino. Mas, enfim, vamos falar desse tema. O melhor artigo que vocês vão encontrar hoje, na semana toda e talvez para sempre, sobre esse tema, é do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo hoje. O bebê e o monstro. O Gordon é um intelectual de peso. Autor do livro A Corrupção da Inteligência, imperdível. O Gordon, eu fico pensando assim, é impressionante, né? Como a gente tem nas redes sociais, tem de tudo. Então, deu espaço para muita gente descobrir um Flávio Gordon, mas são as mesmas pessoas que acham que o debate entre a esquerda e a direita deveria se dar entre um Guga Noblat e um Flávio Gordon. Não dá, gente. Flávio Gordon tem bagagem, tem leitura, e esse texto dele é magnífico. Magnífico. Vocês não vão se arrepender de ler assim que acabar a live. Quem não leu. Assina a Gazeta do Povo, é o melhor jornal do Brasil e tem esse tipo de coluna. Ele traça a história da eugenia, com várias citações, mostrando como antes do nazismo ganhar peso na Alemanha na década de 30, nos Estados Unidos, os acadêmicos progressistas estavam disseminando essas mesmas ideias. Embora tenha nascido na Inglaterra, a eugenia com Galton, a eugenia foi rapidamente importada para os Estados Unidos, onde, a partir dos fins do século XIX, floresceu mais do que em qualquer outra parte. E sim, o bicho pegou nos Estados Unidos, com essas entidades progressistas, essas fundações que até hoje influenciam o debate, como a Ford, por exemplo. Né? Uma das mais famosas apologistas da eugenia e do controle populacional nos Estados Unidos foi Margaret Sanger. Já ouviu falar? Não? Deveria. Ela é fundadora da Planned Parenthood, o movimento abortista contemporâneo, a maior fábrica de abortos do planeta. Qual era o intuito dela? Impedir que nascessem tantos negros. Você fala uma coisa dessas hoje, é a guru dos progressistas, a referência da esquerda americana, idolatrada pelas feministas. A mulher que queria colocar fábrica de aborto em tudo que é vizinhança de negros. Leiam o texto do Gordon. Ainda sobre esse assunto, meu amigo Ruschel também matou a pau. A questão é muito simples. Você é a favor de permitir que uma agulha seja enfiada no coração de um bebê de 9 meses, dentro do ventre da mãe, para injetar uma solução salina e matá-lo antes dele ser removido do útero? Sim ou não? Essa é a questão. A postagem dele com uma ilustração, porque não permitem que a gente mostre um vídeo, que seria a coisa mais pedagógica, ainda que monstruosa, porque é monstruoso, o ato. Só que o ato de assassinato também é monstruoso e é bom a gente mostrar, né? De vez em quando, para as pessoas lembrarem o que é um assassino, o que ele faz, né? Olha só, mais de 5 milhões de visualizações. É por isso que eles querem censurar as redes sociais. É por isso que a gente precisa cada vez menos da Globo. A Globo está lá na sua campanha pelo aborto, com a Ana Maria Braga, que mal consegue abrir a boca para falar, mas mente do mesmo jeito que o Luciano Huck, que mente do mesmo jeito do Paulo Matias, todos eles com a mesma mentira, que é o que o Lula está tuitando. É um absurdo querer punir a mãe que faz o aborto de forma mais rigorosa do que o estuprador. O Nicolas Ferreira está recolhendo assinaturas para aumentar a punição do estuprador. Bolsonaro já tentou, Bia Kicis já tentou com um projeto de lei chamado Projeto de Lei Constantino.
Sabe quem foi contra? Sempre a esquerda. Eles não querem aumentar a pena do estuprador, coisa alguma. Eles querem liberar o assassinato do bebê, como se uma coisa justificasse a outra. E no ápice da monstruosidade, aí sim, meus amigos, é coisa de psicopata. Ah, é. É coisa de gente desprovida de qualquer empatia pelo próximo. Foi a coisa mais nojenta da semana toda. Alexandre de Moraes intimando os hospitais a provar que estavam executando a sistolia fetal. Deu 48 horas para a unidade da prefeitura informar se estavam cumprindo ou não a sua decisão. Ou seja, manda um vídeo, quem sabe, que a gente não pode mostrar no debate, mas o Alexandre de Moraes quer ver, para ter provas, de que estão injetando agulha e tentando acertar o coração para meter a solução salina e matar o bebezinho que vai agonizar um pouquinho antes. Coisa que não podemos fazer nem com animais, porque não deixam. E o Alexandre de Moraes querendo provas de que isso continua sendo feito. E ainda tem gente que diz que o Sóstenes e a direita embarcou numa casca de banana e caiu na armadilha de debater aborto. O projeto de lei é para ontem, porque o Alexandre de Moraes, numa canetada, permitiu isso, contra as indicações do Conselho Federal de Medicina. Isso é diabólico, é demoníaco. E já que a discussão é de slogans, a pena para o bebê não pode ser maior do que a pena para o estuprador. Esse é o slogan certo, viu, Lula, Paulo Matias, Ana Maria Braga, Huck e companhia. Enquanto a gente vê um bebê indefeso, inocente, não é ele o estuprador, o Lula bota o óculos ideológico dele e vê um monstrinho. Foi a fala mais abjeta da semana, porque o Lula é um ser abjeto. Ele é um ser abjeto, que reclama de gente que tem muito filho. Ele quer que as pessoas não tenham tantos filhos, que nem a China, e se engravidar, que mate o filho. Ou seja, quando você começa uma coisa, você tem que terminar logo. Na hora que você deixa, você não tem preocupação com o povo mais humilde, com a dona de casa, com a mãe que tem 2, 3 filhos. Veja aquela menina que veio aqui com 3 crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade. Ela tem 3 filhos. Eu falei para ela, minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho. Porque você já tem 3. E falei para ela que ela tem que estudar. Porque agora ela tem 3 filhos para cuidar. 3 filhos, não é mole. Eu tenho 5. Ela tem 3. Então ela tem que voltar a estudar. Ela precisa aprender uma boa profissão para ela poder cuidar direitinho do filho dela. O Lula pode ter 5, né? Não porque ele estudou muito, mas porque ele sempre foi um enganador de trouxas. E como tem trouxa nesse país, não é mesmo? Então tá aí, né? O Lula é milionário, pode ter 5 filhos. A moça não pode ter. Ela tem que estudar alguma coisa da área de humanas para depois pintar o cabelo de roxo, deixar o sovaco cabeludo e, quem sabe, conseguir um carguinho em alguma repartição do próprio governo petista. É ou não é? Então tá aqui. Para de ter filho. E se engravidar, por que não? Tirar, né? Que é o que o Lula defende. Mas não podíamos falar isso na época da campanha. Lembra? Não, Lula não é a favor do aborto, não. Porque ele sabe que isso perde voto. É um hipócrita. Acima de tudo, um hipócrita.